vim para aqui hoje, sem saber o que é que me acontecia. Isto está a correr bem, isto está a correr bem. Mas depois há tenho de ter uma ideia qual é o meu caminho, qual é o meu rumo. E acho que o Gouveia Melo transmite às pessoas esse caminho. Seja o que Deus quiser, vá. Este é o som da Comissão de Inquérito. Connosco já está a antiga Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas. Bem-vinda. Bom dia, Bom dia. É um Bem-vinda. gosto tê-la connosco. Obrigada. São 5 perguntas. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, recebe 2. Se errar, não recebe nada. Está bem? muito fácil. Está bem. Parecem justas as regras. Não posso mudar. Seja o que Deus quiser, não é? Seja o Como que estava a Deus dizer. Vamos lá então. A primeira, penso que seja muito fácil para si. Quando é que a Organização Mundial de Saúde classificou o surto de Covid-19 como pandemia? Bem, eu trago dia. uma cábula. Tenho as datas todas aí. Tenho as datas As datas todas aqui. todas. Eu não sei porque tive uma suspeita. E como tive um feeling, vou até dizer uma cronologia Então que é gira, diga. que é para ganhar os meus Pois 5 é. pontos com bónus. Sim. Para descontar na próxima. Portanto, é melhor ter bónus. Dia 23 foi o acontecimento, 23 de janeiro, estamos a falar de janeiro. 2020. Foi aquela célebre lockdown em Wuhan e, portanto, começou com ser 18 milhões de pessoas, depois passou para 50 e depois, entretanto, foi 2 dias antes do Ano Novo Chinês, houve aquelas restrições todas às pessoas mexerem de um lado para o outro e que teve um impacto enorme em todos. Portanto, ver aquele deserto na China e aquela falta de circulação. Depois, no dia o 30 de janeiro, portanto, muito poucos dias depois, a Organização Mundial de Saúde declarou que a infecção por SARS-CoV-2, que ainda não se chamava assim, era uma emergência de saúde pública de nível internacional. Não autorizou ou não aconselhou restrição de viagens e de comércio, portanto, continuava a achar que isso era livre. E esta medida servia apenas para as pessoas poderem mobilizar recursos e fazer parcerias e organizarem-se. Depois, no dia 11 de março, muito pouco tempo depois, foi pandemia dia 11 de março, continua 5 pontos. Já está. São 5 pontos. 5 pontos e mais. 5 pontos e mais. 5 pontos e meio. Há dias, a Graça Freitas deu uma entrevista em que disse que vamos de certeza ter uma próxima grande epidemia ou pandemia e que vai ser muitíssimo mais complexa, rápida e com muitas mais fraturas sociais. De que forma é que os nossos governantes se estão a preparar para esta inevitabilidade? Olha, há uma preparação, ao contrário do que se disse, nós tínhamos planos de contingência para infecções respiratórias a partir da gripe A. Da gripe A. Antes da gripe A, quando a gripe A chegou, já o plano estava feito. Isto começou com a gripe aviária em Hong Kong em 1997, quando houve aquele extermínio das galinhas e o H5N1, que é o que está agora aqui a circular e que é uma ameaça se passar a barreira das espécies. Dito isto, porque é que eu disse isto? Porque o mundo está muito mais complexo do que estava há 5 anos. E, portanto, há muito mais interações. As questões, nós já sabemos o que é ter lockdown ou ter um confinamento, mas não me parece que aceitássemos com a mesma bonomia, com a mesma capacidade de participar. Eu estou convicta que, apesar de haver maior preparação, já passamos por uma pandemia, tudo será tão rápido e com tantas interações que será mais difícil de gerir. Ou seja, não se gera uma pandemia sem a participação cívica dos cidadãos e, portanto, eu creio que isso vai ser mais complicado, por mais que os ministérios se preparem, as agências, e depois temos agora a fratura dos Estados Unidos com a OMS e com o próprio centro deles, o CDC, que era um grande farol, digamos assim, no avanço científico e ajudava-nos imenso o CDC americano. Mas houve uma grande tensão durante a pandemia, do período da pandemia, entre as liberdades cívicas dos cidadãos e a segurança e o bem-estar, e sobretudo dos mais velhos foram os mais afetados. Acha que essa tensão no quadro atual se tenderia a agravar? Eu acho. Eu acho que nós tivemos uma fase de muita aceitação. Eu não vivi do lado lá, eu nunca confinei, portanto eu não sei o que é o sentimento do confinamento. As pessoas falam comigo do confinamento, eu não faço ideia do que é que aquilo foi. Aliás, vou ter que fazer, tenho que fazer uma sessão um dia com um psiquiatra para ver como é que foi a história do lockdown. O que é que aconteceu? As pessoas inicialmente aceitaram muito bem, até porque estávamos todos com muito medo. E, portanto, aqui havia o fator medo. Sim, mas depois houve um cansaço. E depois houve a fadiga pandémica. E quando começa a haver o cansaço, e aquilo foi renovado o estado de emergência para o Presidente da República, creio que 18 vezes. E, portanto, foi muito tempo.
As pessoas deixaram... E também com consequências económicas. Claro, apesar de tudo correu bem. Eu digo sempre, não nos faltou água, não nos faltou luz, não nos faltou alimentação, nada nem papel falhou. Nem papel higiênico. Pá, não me falo nisso, que eu soube umas histórias no outro dia que eu não sabia. Do meu marido que andou a cravar papel higiênico aí para os familiares. Para que não faltasse lá em casa. Para que não faltasse lá em casa, só soube disso. Eu agora só sei de coisas assim, 5 anos Ainda depois. deve haver aí muita lata de atum perdida desse tempo. Não, as latas de atum, nem imagina que eu andei a comer de atum lá em casa durante muito tempo. Muito bem, vamos, Foi vamos, muito atum. vamos Mais avançar. 5 pontos. Tem os merecidos 5 pontos, sem dúvida. 5 pontos. Eu acho que esta também vai ter 5 pontos. É muito Ai. fácil. Quantos diretores executivos já teve o SNS desde que foi criado em janeiro de 2023? Que eu saiba 3. Pronto. Vamos ao terceiro. Fernando Vamos Araújo, ao terceiro. António Guedes de Almeida Isso. e agora Álvaro Almeida. 3 Isso. dirigentes em 2 anos. Isto é a vida que se tenha. Pois eu acho que é difícil. Que tenho cá para mim que tem que haver alguma estabilidade, porque há um tempo em que as pessoas estão a habituar-se ao lugar, a ver se o sapato e o pé se ajustam, como eu costumo dizer. E se ao fim desse tempo de ajustamento já estão a ser mudados, acho que não é uma coisa muito positiva, Embora sinceramente. os dois tenham saído por razões muito diferentes. Exato, Às vezes o por problema é razões do muito sapato, outras diferentes. vezes é do pé. É do pé, outras vezes é do pé, exatamente. Mas de qualquer maneira, eu acho que tem que haver uma estabilidade, porque se não tivermos um rumo e depois afinar o rumo, ou afinar o tiro, se quiser usar outro tipo de linguagem, é difícil de Porquê é que não fazer. temos rumo no SNS? Diga? Conhece muito bem o setor, o Serviço Nacional de Saúde. Porquê é que não ganhamos rumo no SNS? Pois eu também não sei. Está difícil, de facto. Eu conheço bem, estive a trabalhar há 43 anos, fui sempre uma funcionária pública, como sabem, e vi fases de pujança, entre aspas, porque nunca foi assim uma pujança muito grande, mas fases positivas em que as coisas estavam a caminhar num sentido ascendente, enfim. Vi uma expansão da rede dos cuidados primários, vi a cobertura universal de saúde, trabalhei em bancos de urgência que não eram bons, mas que eram aceitáveis para as necessidades da população, que mudaram muito. O problema aqui é que, nestes anos todos da SNS, o povo que o SNS tem que servir, a população, não é igual. E se não é igual, tem outras necessidades. E se tem outras necessidades, além de... tem que se encontrar um rumo, e esse rumo tem que responder, mais uma vez, sapato e pé, às necessidades das pessoas. Eu acho que há um desfazamento nos últimos anos entre o que as pessoas precisam, o que as pessoas querem, as expectativas que têm, e o que o SNS lhes está a dar. E esse desfazamento é... E acha que É mau. também nos últimos anos, claro, tem havido mudanças, alterações demográficas, mas também tem havido uma ideia diferente das pessoas em relação à própria saúde, à valorização da saúde. Isso também tem impacto depois na forma como o SNS presta o serviço, ou a forma como os utentes do SNS encaram a prestação dos serviços. É isso. Portanto, há necessidades e há expectativas, e hoje as pessoas são muito mais exigentes e têm expectativas de outro nível. Eu agora sou provedora do doente no IPO e ontem tive 2 reuniões com associações de doentes e, de facto, as pessoas têm outro nível de exigência em relação a um serviço do qual nós somos os acionistas. Portanto, a população é a acionista do SNS através ditos do IRS e outros impostos. E é por falta de Portanto, capacidade de gestão? É por falta de recursos financeiros? Eu acho que é multifatorial, é um bocadinho de talvez disso tudo, mas sobretudo tem que haver um rumo e um investimento estrutural. Se não houver um caminho, uma ideia, se calhar há e nós não sabemos. Eu estou aqui a falar, já não estou no ativo. Mas se a Graça Freitas não sabe, é porque não há, certamente. Tem que haver um rumo que seja até percepcionado por nós, pela população. E dentro, depois desse rumo, há que o dotar das características e de tudo o que for necessário para pôr o carro em andamento. E acho que há uma falta de rumo estratégico e uma falta de investimento estrutural. Estamos a tentar resolver os problemas urgentes. Em linguagem médica, é pôr um garrote para uma hemorragia e não resolver as causas da hemorragia, e portanto é uma coisa que resolve no imediato, mas depois o problema mantém-se. Gostava que houvesse uma maior e melhor articulação entre o sistema público, o sistema privado e o sistema social. Tem havido muros demais nessa matéria?
Claro que tem havido muros e tem que haver, de facto, isto é um sistema de vasos comunicantes. Nós somos os mesmos 10 ou 11 milhões de pessoas aqui num Isso até, retângulo. durante a pandemia até se questionou. Isso, e portanto houve ali pequenas coisas durante a pandemia que numa altura da aflição funcionaram e de facto foi a necessidade aguça o engenho e as coisas acabaram por se articular. É evidente que tem que haver complementaridade, mas tem que ser uma complementaridade clara, transparente e justa. Se não for transparente, é um grande problema, porque nós não sabemos o que é que se está a passar nos vasos comunicantes, no que passa de um lado do sistema para o outro. E, portanto, acho que também a transparência e nós sabermos, vou falar nós, os cidadãos, sabermos o que é que está a passar. Os acionistas do SNS. Os acionistas do SNS, porque é isso que nós somos, de facto. Temos que saber o que é que se está a passar e como é que estão a comunicar esses vários setores e o que é que passa de um lado para o outro. O que é que passa em pessoas, o que é que passa em assistência de saúde e o que é que passa em volume financeiro e depois isto tem que ter aqui uma justiça social para nós nos sentirmos confortáveis. Nessa Freitas. Tem 10 pontos neste momento, o máximo são Só 25. tem 10. Só duas Só perguntas. Não podia ter mais. Tem o máximo, neste momento não podia ter mais do que 10. Tem 10 e Eu meio. pensei que já tinha as perguntas todas e que já dava nos 25, já Repare, caminho 26. Nunca ninguém conseguiu 25, portanto está no bom não caminho. diga isso. Está no bom caminho. E verdade. Olha, eu arrisca-se. tenho-vos a dizer que eu tenho vento para ganhar os pontos. Eu Então, jogo olha, pouco, mas quando jogo quero ganhar. Agora vamos aqui pesquisar a vida íntima bom. de uma pessoa. De uma Pois. pessoa, não, de uma personagem. Do Popeye. Do Popeye. Um marinheiro que Sim, comia o marinheiro espinafres comia para ficar. espinafres e tinha uns grandes músculos. Tinham grandes músculos. E tinha uma namorada. Como é que ela se Era a chamava? Olivia. Olivia Palito. Isso mesmo. Mais Muito 5 bem. pontos. Mais 5. Já vai Vai aqui. bem. Eu imagino que soubesse isto tão bem porque conviveu muito tempo com um homem da Marinha. O Almirante Gouveia Melo, não foi? Sim. Conviveu. Bastantes meses. Bastantes Todos meses. os dias, praticamente. Cumpriu a missão da vacinação. Cumpriu. Acha Cumpriu. que seria um bom homem para ter o tal rumo e estratégia que diz que falta e para Não ser comento. Presidente da República? Não comento. Eu tenho cá para mim que o que se passa em Vegas fica em Vegas e eu, de facto, tive um contacto prolongado com o vice-almirante Gouveia Melo naquela task force da vacinação que foi muito bem sucedida, tem que se dizer, porque é verdade. E portanto, mas foi um trabalho colaborativo de muitas estruturas das autarquias, dos centros de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos bombeiros, de todas as agências do Ministério da Saúde, a começar pelo Infarmed, a Direção-Geral da Saúde. Depois o senhor vice-almirante Gouveia Melo, na altura vice-almirante, tinha o seu próprio staff, que era bastante bom e robusto, portanto aquilo foi uma infraestrutura Teve robusta. condições que se calhar o primeiro coordenador da vacinação não teve. Teve muitas condições, e acho que em boa hora teve, pronto, o resultado foi muito positivo e eu estou satisfeita e gosto muito do Francisco Ramos e tinha por ele uma estima muitíssimo elevada. Foi o líder Foi o anterior primeiro. do processo de e que vacinação. estava a fazer o percurso. Mas Pronto. havia a ideia, pelo menos generalizou-se a percepção de que o processo estava um bocadinho num caos antes da chegada Pois, não me parece. Isso aí permita-me discordar. É óbvio que, havendo a percepção que estava um caos, é muito mais fácil depois haver a percepção que foi feito um milagre. Não, nem caos nem milagre. Portanto, aquilo foi um contínuo. A primeira fase é a primeira fase. Estamos a organizar-nos, estamos a arrancar, estamos a saber como é que é. Tudo foi diferente. Havia menos vacinas Eu trabalhei nessa em altura vacinação, também, em tudo rigor. foi diferente. Chegaram poucas vacinas de cada vez. Havia o mecanismo europeu. Foi criada no SUS, numa instituição pública, um sistema de armazenamento e distribuição de vacinas brutal e, portanto, os primeiros dias, as primeiras semanas eram de adaptação e, portanto, foi essa fase difícil que o Francisco Ramos teve que coordenar. E, obviamente, depois, quando houve a substituição, já o barco estava em andamento. Foi mais fácil para o marinheiro. Com os seus problemas. Aquilo não foi uma viagem sempre em frente. Mas, Graça Houve Freitas, dias. enquanto cidadã, como é que olha para o facto de uma boa parte do país, e as sondagens dizem isso, querer aparentemente favorecer para presidente o almirante Gouveia Melo, que conhecem tão pouco? O que é que se passa com o país? Eu acho que o que o país quer e gosta é de saber o tal rumo, o que é que me espera. E o Almirante tem essa capacidade de transmitir previsibilidade.
Eu acho que todos nós gostamos de ter essa ideia de saber minimamente. Há um grau de incerteza e de loucura que toda a gente gosta, pelo menos eu. Vim para aqui hoje sem saber o que é que me acontecia. Isto está a correr bem, isto está a correr bem. Mas depois há eu tenho de ter uma ideia qual é o meu caminho, qual é o meu rumo. E acho que o Gouveia Melo transmite às pessoas esse caminho. Diz-lhe, olha, eu quero ir de A para B e vamos de A para B em 8 meses e de carro, ou uma coisa qualquer. E essa previsibilidade, acho que é o que as pessoas estão a precisar, porque nós estamos num mundo altamente incerto, com muitas variáveis e tudo mexe, parece aqueles filmes que as escadas estão lá e depois já não estão. Só vi um desses filmes, não vou dizer o nome, mas as escadas fugiam do sítio. Assim nunca lhe passou pela cabeça, tendo estado envolvida também na gestão da pandemia, ser candidata à presidência? Não. Eu há vocações que não tenho de todo. Eu não sei muitas coisas sobre mim própria, mas sei que há vocações que não tenho, mesmo não tenho. Portanto, era impensável. Nem para a presidência da Junta de Freguesia, desculpa lá. E se fosse, era para agora aí que há eu muitas, queria ir. vai haver mais, parece. Não concordo nada com isso, mas enfim, lá a minha, que é para poder escolher as árvores, ainda pensaria 2 vezes. Vamos à quarta pergunta mas da Comissão de as perguntas Inquérito. são difíceis. Não, é? esta não é nada. Vai não é fazer nada os 25 difícil, pontos, vai. Vai ser a primeira. Vai ser a primeira. Quem é considerada a fundadora da enfermagem moderna? Eu não sei, eu conheço a Florence Nightingale. E conhece muito bem. Está. E conhece muito mais bem. 5 pontos. Mais 5 pontos. Já tem 20. Já tem 20. E a última E parece-me que é de vocês não carros. disseram nada. Não, se tivesse um escutador, sentia o som que a Maria João É bom coloca. que se diga que eu não fazia ideia. Vim às cegas agora, não vou saber a quinta, querem ver? Vai. Não. Eu acho que sim, vai fazer pela primeira vez 25 pontos. Precisamos aqui de um hino. Antes de avançarmos para a quinta e para ver se consegue, a Graça Freitas consegue chegar aos 25 pontos, deixe-me perguntar-lhe em relação ao papel das mulheres, que enquanto cuidadoras é socialmente aceite, mas as coisas mudam um pouco de figura quando as mulheres ocupam cargos de liderança, mesmo num setor como o da saúde. Sentiu dificuldades acrescidas no sentido de impor a sua autoridade até aos olhos da população por ser mulher? Eu lembro que na altura também a Ministra da Saúde era uma mulher. Olha, eu não senti. Eu acho que fiz um percurso de vida que me permitiu não ser muito permeável, enfim, ao que se passava à minha volta. Eu não fui uma líder de livro, eu liderava como me sentia, tinha muito a ver com as minhas... Era intuitiva. Com as minhas percepções. É evidente que tinha formação, fiz cursos de gestão, não foi por geração espontânea, portanto tinha uma formação teórica e depois consegui fazer um percurso de certa forma blindado em relação a inputs externos negativos e, portanto, olha, era assim, se alguém mais alto, mais homem, mais não sei o quê, olhasse para mim de cima para baixo, eu também não me ralava muito. E, portanto, acho que esse facto de não ser muito permeável à má vontade externa me ajudou a fazer um percurso que não foi perfeito, mas que a maior parte das vezes também não foi durido. Portanto, eu fui caminhando independentemente de saber que estava num ambiente mais adverso ou menos adverso. Lá na minha direção-geral nós criamos um lema no meio da pandemia que dizia assim: mar manso não faz bons marinheiros. E quando as coisas me corriam muito mal, quando as coisas me corriam muito mal, a malta dizia em coro: olha, mar manso não faz bons marinheiros. Tipo, olha, agora és a diretora-geral, paciência, é a tua vida. Mas foi muito isso, sem dar por isso. Olha, que eu estou a fazer esta análise e a responder para os meus 5 pontos agora, que estou reformada e que já pensei no meu percurso. Eu não me apercebi como é que fiz esse percurso. Vamos lá ver. Eu fui-o fazendo todos os dias com pragmatismo, com vontade, com grande motivação para o fazer, e isso acho que é importante, mas só depois, agora que estou reformada e que tenho algum tempo para pensar no que fiz, é que eu percebo que muito do que eu fiz foi porque... ouvia as opiniões externas, não vivia dentro de um casulo, mas isso não toldou a minha vontade de ir fazendo coisas. Também com a disponibilidade, se alguém me disser não gostamos do estilo, não está a fazer bem, sair. E isso dá-me uma grande tranquilidade. Em relação à população, às pessoas, nomeadamente no período da pandemia, sente o reconhecimento e a gratidão dos portugueses em relação ao desempenho que teve durante a pandemia? Olha, eu acho, porque eu não vi, mas diziam-me que houve uma fase da pandemia em que eu fui muito... Enfim, agredida, criticada, chateada, o que quiser, eu utilizo esses termos.
eu tive um mecanismo de defesa, eu não ia ver diretamente as críticas e, portanto, o meu marido, o meu irmão e os meus colaboradores filtravam-me aquilo e diziam-me a temperatura, tipo o termómetro, e diziam-me, isto hoje está uma febre, um febrão e não sei o quê. Eu ia sabendo daquilo, mas não vi diretamente. Depois tive proteção policial, aí percebi que a coisa não estava... Não Mas estaria isso bem. tem a ver com a vacinação, sobretudo. Com as pessoas que eram contra a vacinação? Não, isso foi antes. Eu, a contra-vacinação, escreveram à frente da Direção-Geral Graça Freitas assassina. Eu tive lá aquela frase semanas, pedi à junta de freguesia para irem lá lavar, não foram? Olha, paciência. Tirei umas fotografias para memória futura. Mas foi muito antes da vacinação que eu e a Marta Temido começamos a ter segurança. Mas muito antes. A vacinação começou em dezembro de 2020. Olha, porquê? Não sei. Eu que falo pelos cotovelos, entrei para uma sala, falei com o senhor dos serviços de informação, que me deu a notícia que a PAI ia ter proteção. Eu fiquei de tal maneira fora de mim que não fui capaz de perguntar. Se tinha havido ameaças, pois, não lhe chegaram essas ameaças. Se houve... Quer dizer, alguém filtrou, não sei, há serviços que fazem isso. E a Marta de mim tinha saído da mesma sala antes de mim. E também não disse nada. Saiu de lá calada e eu calada. Mas e nós nunca falamos do assunto. Nunca falaram sobre isso. Não nos explicaram porque nós não perguntamos. Quer dizer, eu nem sei bem o que é que o senhor disse. Vou-lhe ser sincera. Eu nunca, na minha vida, pensei que jamais... que algum dia ia ter segurança pessoal. Portanto, aquilo ultrapassou a minha capacidade até de perguntar porquê. Fiquei siderada. Foi até ao fim da pandemia? Não. Pois o risco, em determinada altura, diminuiu e fomos chamadas à mesma sala com a mesma pessoa e que nos disse, se quiserem se sentirem conforto, pelo menos foi como disseram a mim, continuará. Se não quiser já ter, nós consideramos que o risco é baixo. Eu disse, então, não quero ter. Para responder à sua pergunta, que eu quero os meus 5 pontos, que eu não me esqueci. Já acertou. Mas responda. Houve de tudo. Houve essa fase mais agressiva, depois eu percebi que aquele tinha entrado numa fase mais neutra, as coisas tinham-se acalmado. Eu não interagia com a população, eu não saía, eu não via ninguém, eu saía de casa para o trabalho para casa, fazia um movimento pendular. Quando passei a ter proteção, pior ainda, porque fazia-me ainda mais impressão vir à rua enfim. Sempre com uma pessoa. Sempre com uma pessoa. Eram do melhor que vocês podem imaginar, de profissionalismo, de tudo. E só depois da pandemia que eu comecei, quer dizer, quando a pandemia acalmou, a pandemia só foi declarada em 2023, mas já estávamos calmos, só depois é que eu comecei a sair à rua. E aí, vou-lhe ser sincero, a maioria esmagadora das pessoas é extremamente... simpática, amável, cortês, agradece-me, diz, a frase que eu mais ouço é obrigada pelo que fez por nós, coisa que eu não tinha a sensação de ter feito nada, e foi muito estranho. Belém. Foi muito estranho. Belém, não. Nem a junta, eu já disse, a junta de freguesia para casa das águas. Nem a junta de freguesia de Belém. Nem a junta de freguesia de Belém. Graça Freitas, vamos rapidamente à última pergunta. 20 e pode fazer o máximo agora. Eu continuo a achar que era a primeira volta, mas tudo bem. Última questão então. Estrela do Mar, de Jorge Palma, é a sua canção favorita. Qual é o primeiro verso? Ai, não sei. Pode cantar. Eu não faço ideia como é que... Eu não tenho voz nenhuma. Eu tenho-vos a dizer que eu era uma miúda no colégio. Nem sabia o que era playback. E as freiras punham-me lá no coro e diziam, tu abres a boca, mas tu não emites nenhum som. Não pode ser. Tu não emites sons. E um dia, passado 2 anos, a Madre Superiora foi ver aquele espetáculo e percebeu que eu e outras 2 ou 3 coitadas abríamos a boca e não emitíamos sons e dispensou-me. Mas aqui pode. Não, quer arriscar? Sei que a Estrela do Mar tem mais de 1000 anos e que para ela é tudo mas ou nada. Mas como é que começa? Vamos lá ouvir os 25. A pergunta é qual é o primeiro vai. Eu vou perder os meus pontos porque há muito tempo não ouço. Então o Paulo vai dar uma ajuda e assim sempre consegue 2 pontos. Se acertar. Então vá, são 3, vou-lhe dar 3 hipóteses. Acho que não acerto. Enquanto houver estrada para andar, numa noite em que o vírus estava mais forte, ou então numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte. Numa noite em que o céu tinha um brilho mais forte. Não sei, eu acho que é nessa altura que eu encontro. 22 pontos. Caramba. 22 pontos. Por um triz. Que chatice. Logo, olha, o meu marido vai-me massacrar. Quando perceber que eu perdi 5 pontos com a Estrela do Mar. Foi o máximo que conseguiram até hoje, por isso é ótimo. Não, mas eu já não ouço há muito tempo e não sou muito dotada para saber letras. Sou pouco dotada.
E além mas gosto. além da música e de ouvir Jorge Palma, também tem a sua paixão pelas flores. Tenho, é verdade. Tenho um gene de agricultora. No outro dia fui ali à Tapada da Ajuda, à escola de agronomia, e pensei, era aqui que eu teria sido muito feliz se meu pai me tivesse enfiado aqui. Eu tinha feito uma vida fantástica. Portanto, está a desfrutar intensamente da reforma, a poder fazer coisas quer boas. dizer, com as flores não. Eu encontrei muitas ocupações. Estou muito ocupada. Enfim, tenho uma coisa muito agradável, que 3 dias da minha semana tenho uma escala com o meu irmão para cuidarmos da nossa mãe. E portanto isso é muito bom. Depois eu aceitei o cargo de provedora do IPO e tenho, enfim, muitas horário, responsabilidades. E depois tenho muitas coisas soltas, mas também tenho uma bela, não é uma estufa, mas é quase, cheia de plantas em casa, sim. Graça Freitas, foi um gosto recebê-la nas manhãs 360, 22 pontos, nada mal. Não posso dizer o que é que eu estou muito aborrecida. Está frustrada. Com a estrela do mar, é incrível. Estrela do mar traiu. Isto o mar. Imprimir e trazer uma cápsula sempre Vai ouvir de novo a canção do Jorge Palma. Sem a estrela do mar. Muito obrigada por ter vindo, foi um Bom gosto. dia. Que pena.